Vocês por aqui achavam que eu não ia gravar mais um episódio de Doutor Aimoré, né? Só porque eu estou foragido. Foragido não, férias. Estou tirando férias aqui no meio do nada, aqui numa floresta do Pacífico ou de qualquer lugar do mundo. Bom, sem mais delongas, solta a vinheta! Olá! Bem-vindos a mais um episódio de Doutor Aimoré Responde. Como eu deixei de gravar por um tempo, eu aposto que vocês mandaram um monte de perguntas, não é mesmo? Bom, já que não temos mais perguntas, vamos terminar o... Ei. Ah, chegou uma pergunta! Haha! Haha! Bom, então vamos ler aqui a pergunta do nosso fã. Arnaldo Schwanzenegger. Olá, doutor Aimoré. Seguindo sua dica de quem cresce natural é planta, comecei a usar uns produtos e estou tendo resultado satisfatório. Disponha sempre! Tanto que fui chamado para estrelar um filme intitulado Me Tira do Jardim de Infância. Estou fazendo um laboratório agora e queria que você me desse umas dicas, tipo, explicar como as plantas transpiram para eu ter uma ideia de como um cientista, doutor, fala. Sou seu fã. Devolve minha tartaruga depois, valeu? Que ótima pergunta! Arnaldo, há um tempo atrás eu fiz um experimento muito bacana no laboratório. Eu cortei parte de uma planta e coloquei num tubo de ensaio cheio de água. E a gente foi analisar por que a planta continuava transpirando mesmo sem a raiz. Isso colocando uma fonte luminosa para que induzisse a transpiração. Bom, vamos lá que eu vou te explicar. Bom, para responder essa pergunta do nosso querido fã, vamos lembrar de um experimento que eu fiz há muito tempo atrás, em que a gente pegava uma planta, cortava a sua base e colocava dentro de um tubo de ensaio cheio de água. Colocamos também um plástico em uma das suas folhas e um plástico na outra folha envolto com um papel alumínio. No meio dela havia uma emissão de luz para ver se a planta continuava transpirando ou não. Depois de algum tempo, nós observamos se a planta havia transpirado e essa análise era feita a partir da presença de gotículas de água no plástico que estava vedando a planta. Nós conseguimos observar que a folha que tinha o plástico
mas não tinha o papel alumínio, havia muitas gotículas d'água. Ela havia transpirado a beça. Isso porque nós observamos durante vários intervalos de 10 minutos, até mais ou menos umas 3 horas. A folha que estava em volta do papel alumínio não teve essa presença de gotículas, o que mostra que ou a transpiração foi muito pouca ou não houve. Mas vamos entender o porquê que isso aconteceu. Nós temos que entender que existem 3 fatores que influenciam diretamente na transpiração da planta: a luz, a concentração de CO2 e a quantidade de água presente no meio. Mas antes, temos que lembrar que a transpiração celular da planta ocorre por 2 formas. Uma que é menos eficiente, que é a cuticular. A cutícula é uma camada semi-impermeável que reveste todas as folhas das plantas. É como se fosse uma capinha, ela protege a planta, evitando assim que saia muita água. E geralmente essa camada fica em cima, na parte superior da folha. Outra forma da planta transpirar é a partir dos seus estômatos. Os estômatos são estruturas que ficam na parte inferior da folha, não em contato direto com o sol. São estruturas formadas por células guarda e células subjacentes. E no meio existe o ostilo, que é um orifício no qual passa o oxigênio e a água durante a transpiração. E entra o CO2. Agora vamos ver quais são os fatores que influenciam nessa transpiração. A luz é um desses fatores. A emissão de luz constante nas plantas favorece com que haja a abertura dos seus estômatos. Por isso que de manhã, o começo da emissão de luz solar, a planta começa a transpirar, porque ela está tentando absorver o CO2 do ambiente e, ao mesmo tempo, libera o oxigênio e a água. Essa abertura dos estômatos ocorre com o bombeamento de íons de potássio das suas células subjacentes para as células guarda. E a luz favorece com que as células subsidiárias liberem íons de potássio nas células guarda. Portanto, a concentração maior influencia que a água entre nessas células guarda, deixando-as túrgidas, inchadas, grandes, e assim ocorre a abertura do ostilo, por onde sairá a água e o oxigênio. E de outro lado também entrará o CO2 do ambiente. Com a baixa iluminação ou com nenhuma, a célula tende a fazer o caminho oposto. Ela fecha o seu estômato, onde a concentração que antes estava na célula guarda passa para a célula subsidiária e deixa o ostilo fechado, porque a célula guarda estará flácida. Ela não estará com bastante, não terá muita água. E por outro lado, durante a noite, a planta fecha os seus estômatos, porque não há emissão de luz. Mas isso não quer dizer que ela não respire, porque ela vai utilizar o oxigênio armazenado no seu mesófilo para realizar o seu metabolismo. Não haverá liberação desse gás durante a noite. Com a falta de emissão de luz, ela fecha os seus estômatos e não há a passagem de CO2. Mas ela utiliza o substrato necessário a partir do seu armazenamento no seu mesófilo, continuando assim o seu metabolismo para manter viva. Outro fator que influencia na abertura e fechamento dos estômatos é a quantidade de CO2. Quanto menor for a concentração no ambiente, os seus estômatos tenderão a estar abertos para poder captar cada vez mais esse substrato, fazendo assim a sua fotossíntese. E por outro lado, quando há muito CO2 no ambiente, ela fecha, porque a disponibilidade é muito grande e o seu armazenamento, o seu nível máximo. Esse CO2 fica armazenado
no seu mesófilo também. Quanto mais água ela tiver disponível, juntamente com a luz, mais ela irá captar o CO2 através da abertura dos seus estômatos. Com a falta do recurso hídrico, obviamente ela vai tender a fechar os seus estômatos para que ela não perca esse recurso tão importante para ela, para a manutenção da sua vida. E no nosso exemplo, colocamos a planta cortada no tubo de ensaio cheio d'água, nós podemos entender que a passagem dessa água pelo xilema ocorreu por causa da coesão, em que faz com que as moléculas de água fiquem unidas, juntas formando aquele filme, a adesão, que faz com que essa água esteja aderida aos vasos do xilema, e, por último, a transpiração, que faz com que a liberação da água para o meio faça com que mais água seja absorvida, como se fosse um canudo, uma sucção. E isso faz com que a transpiração ocorra na planta, faz com que o processo todo de obtenção de água e para que haja a abertura dos seus estômatos e assim a captação de CO2 do ambiente para que ela faça a sua fotossíntese, juntamente com a luz, como eu disse, que influenciam muito e bastante na liberação de íons de potássio. Bom, espero ter sanado a sua dúvida. E boa sorte no filme, hein? Esse episódio vai ser mais curto, porque, como vocês podem ver, nós não temos mais perguntas. Mas eu voltarei. Acho que foi bom assim, cara.